Vocês me mandam perguntas todos os dias aqui nas redes sociais e eu respondo. Ali, às vezes no Instagram, e também estou respondendo aqui no meu YouTube, no quadro Perguntas e Respostas com o Thiago Reis. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Rune Lucas pergunta, opera day trade? Recomenda? Não, não opero, não recomendo. As minhas recomendações, elas são baseadas em dados, em fatos. E se você for ver, os números dos investidores de day trade são tenebrosos, para não dizer outra coisa. Existe um estudo da CVM, junto com a Fundação Getúlio Vargas, uma matéria que inclusive o Suno Notícias deu, que mostra números bastante desanimadores, assim, um percentual de menos de um dígito dos investidores de day trade conseguem sucesso. Infelizmente é uma estatística muito ruim e eu não quero nada de ruim para você. Então, day trade, mantenha a distância. Essa pergunta é muito boa, do Diego Furtado. Por que investir em empresas com uma relação preço-lucro alta, como Facebook e Google? Eu gosto muito dessa pergunta porque eu já cometi esse erro no passado, tá? Eu, quando estava no meu começo de carreira, eu olhava muito o indicador preço-lucro e comprava. E não vou dizer que essa é uma estratégia ruim. Se você for ver, ao longo do tempo, as ações de relação preço-lucro baixa performam melhor do que a média da bolsa. Inclusive, a gente fez um vídeo aqui com o Léo Abud, que a gente mostrou isso daí. Vou pedir para o pessoal botar esse vídeo em algum lugar dessa tela. O Léo Abud, lá da Sete Investimentos, fez um estudo que mostrava exatamente isso. Comprar ações de relação preço-lucro baixa, historicamente, na média, performaram bem. Agora, por que comprar ações do Facebook e do Google que tem uma relação preço-lucro talvez acima de outras empresas? Uma resposta: crescimento com rentabilidade. Talvez a relação preço-lucro pareça alta neste momento, mas na hora que você projeta o crescimento, a empresa vai tendo uma lucratividade maior ao longo do tempo. E aquele múltiplo que parece alto hoje, daqui 2, 3 anos, começa a ficar menor do que a média do mercado às vezes. Por quê? Porque a empresa cresceu, os lucros têm crescido. E essas duas empresas que você citou têm apresentado crescimento expressivo ao longo do tempo. E na minha opinião, são empresas extremamente lucrativas, com vantagens competitivas, que têm uma série de oportunidades para continuar crescendo. Então são empresas que, ainda que tenham um múltiplo um pouco mais alto do que outras empresas, vale a pena comprar, justamente por conta disso, porque esse múltiplo ele vai caindo ao longo do tempo conforme a empresa entregar crescimento. Então, pessoal, não olha somente o múltiplo. E eu já fiz esse erro antes. Eu diria que os primeiros 5, 10 anos da minha carreira, eu olhava bastante esse múltiplo, relação preço-lucro. Ainda olho hoje, mas jamais vou comprar somente porque a relação preço-lucro está baixa. É importante você olhar a rentabilidade desse negócio, é importante você analisar os riscos desse negócio, é importante você analisar o potencial de crescimento e o histórico da gestão de entregar resultados. Isso aí, às vezes, faz a diferença no crescimento futuro da empresa. Então, não olha somente o indicador. Analise todos esses fatores que eu falei anteriormente. O Franco Isboris. Thiago, você é sócio do Status Invest? Sim, eu sou investidor no Status Invest, com muito orgulho. Eu acho que é a melhor plataforma que existe para você analisar ações. Não é à toa que o crescimento do Status Invest é espantoso, né? Assim, é um site que tem mais ou menos 1 ano e meio, começou em setembro de 2019 e o crescimento é fenomenal. Acho que é um dos sites com maior crescimento que eu vi nos últimos tempos. Cada vez mais os nossos sócios lá no Status Invest, um abraço para o Alex, um abraço também para o Stefano, os fundadores lá, eles têm trazido inovação. Trouxeram uma essa semana aqui enquanto eu estou gravando, que é o histórico dos múltiplos. Então você clica lá na Itaúsa, você consegue ver o histórico de dividendos, o histórico de relação preço-lucro. Eu acho isso fenomenal, uma ferramenta gratuita e uma promessa que eles fazem, e eu tô aqui para garantir a promessa. O que está gratuito lá vai continuar gratuito, tá bom? Obviamente que no futuro o site vai ter funcionalidades que vão ajudar a monetizar, né? Existe um custo de manutenção, de programação, etc. E o Status Invest vai naturalmente buscar formas para monetizar aquela audiência que tem por lá. Mas o que está gratuito hoje vai continuar gratuito e vai ter mais coisa gratuita ao longo do tempo. Então é mais ou menos que nem o Tinder lá, né? Você usa Tinder, né? Eu sei que você usa Tinder. O Tinder, como é que é? Ele era gratuito, continua gratuito. Agora, você quer algumas funcionalidades a mais, né? Quer dar um turbo lá no Tinder?
você pode assinar alguns planos que vão potencializar o seu desempenho na plataforma, né? E o Status Invest deve fazer a mesma coisa. Então, continua gratuito, vai ter mais funcionalidade grátis ainda e vai ter algumas funcionalidades para quem quer uma experiência ainda mais completa, tá bom? Sou sócio do Status Invest com muito orgulho, uma baita plataforma. Eu desafio aqui a falar qual site é melhor que o Status Invest para as funções que o Status Invest produz. E você, qual funcionalidade você mais usa no Status Invest? Quero saber, hein? Deixa aqui nos comentários. O Rodrigo Tripulante, não sei seu sobrenome ou seu apelido, gostei, Tripulante. Pergunta, ETF ou Stock Picking? Bom, Tripulante, eu acho que existem públicos para os dois, tá? Eu sou um investidor que busca naturalmente fazer stock picking. Sou um analista profissional, tenho equipe aqui, tenho network, sou apaixonado por isso, não sei fazer outra coisa a não ser isso, né? Analisar ações. Mas eu entendo que nem todo mundo tem os mesmos recursos e a mesma paixão que eu tenho por analisar ações. Para essas pessoas, talvez investir em ETFs faça sentido, né? Você investe ali num ETF e vai ter um retorno muito próximo da média. Não que isso seja necessariamente ruim, né? A média do SP500 esse ano em reais subiu quase 50%, o que não é ruim. Então, ETF não é necessariamente ruim, mas eu, que sou analista, busco escolher oportunidades de investimento que superem a média, tá bom? É isso que eu faço aqui e é isso que eu incentivo que outros façam. Isso significa que ETF é ruim? Não. Inclusive você pode ter uma estratégia híbrida, né? Pô, eu quero investir na Turquia porque acho que está barato, mas não quero ir lá e ficar fazendo análise de empresa. Você pode ir lá e comprar o ETF da Turquia. Você quer investir em empresas brasileiras, analisando as empresas brasileiras, reconhece que investir fora é importante, mas você sequer, por exemplo, sabe ler inglês. Cara, compra o IVVB11 e resolve o seu problema. Então, eu acho que é possível ter um mix aí das coisas, tá? Não acho que um exclui o outro, eu acho que essa estratégia híbrida, como diz o meu amigo Léo Maranhão, que é especialista em ETFs, aliás, siga ele lá nas redes sociais, eu acho que esse é o futuro, essa estratégia híbrida, você... Algumas categorias fazer o stock picking, em outras categorias investir em estratégias passivas como os ETFs. Então é isso, pessoal. Deixa aqui as perguntas também nos comentários. Na próxima semana eu vou escolher algumas perguntas aqui que você colocar aqui abaixo para responder. Vocês gostam desse quadro? Então dá aquele joinha no canal. Se você não se inscreveu no canal, meu, tá esperando o quê, né? Que cara tá esperando? Não sei. Então, se inscreve aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.